E aí, Tito? Nada como um dia de folga pra gente recarregar a bateria, né? A gente volta pro trabalho com a corda toda. Ainda mais depois de um passeio como aquele da última teleaula. Você se lembra? O Silva nos levou para ver o seu Juca moendo milho no pilão e para conhecer a roda d'água. Mostrou também como o homem foi substituindo a força muscular pela energia dos elementos da natureza. Ah, e você viu também a importância da invenção da máquina a vapor e do descobrimento da eletricidade para o desenvolvimento da indústria e da mecânica. Grande sacada mesmo foi quando fixaram a ferramenta à máquina, surgindo assim a máquina-ferramenta. Aí sim foi uma beleza. Com automação, então... E pode se preparar, Tito, que nessa última teleaula do módulo Universo da Mecânica, a gente vai ficar por dentro de uma porção de coisas. Quer ver só? Na teleaula de hoje, você vai ver como a expansão do comércio impulsionou o desenvolvimento industrial. Vai visitar a linha de produção de uma indústria mecânica moderna e vai conhecer os principais processos de fabricação por moldagem, conformação, corte e junção. Essa eu não vou perder por nada nesse mundo. A nossa teleaula de hoje está começando agora. Vamos trabalhar, que hora é essa, seu Tito? Olha só que belezoca de peça eu tenho que fazer. Umas 3 ou 4 horas de trabalho. Puxa, uma peça como essa vai exigir um acabamento e tanto. Isso sim é que é acabamento. Ó, até parece uma escultura. Pois saiba que para se começar a fabricar peças complicadas como essas, e em grandes quantidades, foi preciso muito investimento, pesquisa e cérebro humano. Mas pensando bem, até que o caminho foi curto. É só comparar com as épocas primitivas, quando as formas de trabalho demoravam um tempão até serem aperfeiçoadas. Para você ter uma ideia, a arrancada mesmo só aconteceu por volta de 1800, com o início da industrialização. O comércio se expandiu rapidamente e passou a exigir uma produção mais rápida e em grande quantidade. O sistema artesanal, aos poucos, foi sendo substituído por uma nova organização do trabalho. As máquinas tomaram conta do processo produtivo. Começaram a surgir locais cheios de máquinas e grupos de operários. São os primeiros esboços de fábricas. E tudo para aumentar a produção. Aumentar a produção. Essa era agora a palavra de ordem. Por isso as fábricas começaram a organizar a produção por seções. O trabalho passou a ser dividido. Cada operário começava a ser encarregado de fazer uma parte do trabalho, sem ter que ter uma visão global do processo de produção. Ele era agora um especialista em determinadas tarefas e operações. A produção em série melhorou em muitos resultados da indústria. E não é só isso. Com a industrialização, o homem começou a utilizar novos materiais e novos processos na fabricação. E as pesquisas continuam, sempre visando melhorar a qualidade e aumentar a produtividade. Vamos começar pelos processos de moldagem. Senhor Ananias, conseguiu o que o senhor me pediu? A tal da cupilha. Acho que agora os chumbinhos para minha primeira pescaria vão ficar animal. Muito bem. Agora não é cupilha, é coquilha. Com eles, os teus chumbinhos para a pescaria vão ficar, como é que se diz? Animal. Isso aí. Primeiro vamos introduzir os machos nos alojamentos. Machos? Isso. Eu vou usar esses arames aqui como machos. A gente introduz ele nos furos guias, empurra até o outro lado da coquilha. Assim, os seus chumbinhos já vão sair com furo e tudo. A gente usa os machos normalmente para deixar um espaço dentro da peça, na forma que a gente desejar. Tudo isso que a gente está fazendo é um processo de fundição, ou seja, a produção do corpo sólido, no caso os chumbinhos, a partir do metal em estado líquido, no caso o chumbo derretido. Os meus chumbinhos graças ao processo de fundição. Os peixes não perdem por esperar. A gente precisa ter muito cuidado com o chumbo. O contato prolongado com esse metal pode causar uma doença chamada saturnismo. É por isso que a gente usa todo esse equipamento de segurança. Com saúde não se brinca. E a que horas termina essa fundição? Cuidado, não vai queimar a mão aí. Primeiro tem que esperar a coquilha esfriar e o material solidificar por completo. Enquanto isso, vamos falar sobre outros processos de moldagem.
E tem outros? É claro, a sinterização do pó metálico, por exemplo. A vantagem da sinterização é que a peça sai com o acabamento feito, ou seja, a superfície sai lisinha e não precisa de retoques. Dá uma olhada no acabamento do corte dessa broca. Foi feito por sinterização. Legal, hein, seu Ananias? Quer saber de outro processo de moldagem? Manda. É para já. Injeção. A injeção é utilizada na produção de peças metálicas e de plástico. Nós estamos aqui ao lado de uma máquina injetora. Ela transforma o granulado de plástico em peças sólidas por injeção. Olha só, aqui é colocado o granulado. Aí ele passa por uma câmara aquecida. Quando chega na temperatura adequada, quer dizer que o plástico está no ponto. Aí, um êmbolo injeta este plástico num molde até preencher toda a cavidade. É como se fosse uma seringa de injeção mesmo. Quando esse molde está preenchido, ele pode ser aberto e a peça pode então finalmente ser retirada. Vamos conversar agora com o senhor Cláudio, que é instrutor aqui do Senai. Por favor, somente o plástico é que pode ser injetado? Não. Existem máquinas próprias para injetar materiais metálicos, tais como o alumínio e o zamac. E aí, seu Ananias, será que ficou bom? Vamos ver. Vamos logo, senão os peixes vão embora, seu Ananias. Que pressa é essa? Olha aí. Olha só que belezinha, hein? Animal! Agora nós vamos cortar os excessos da fundição. Pronto, aí. Que legal, seu Ananias! Já saiu com furinho e tudo. Tá, mas e o gancho que o senhor me prometeu? Como é que nós vamos fazer? Salta um gancho voando! Olha, eu vou usar esse ferro aqui de 1/8 de polegada para fazer o gancho. Só que por outro processo de fabricação, a conformação. Veja, para fazer esse gancho, eu estou usando um dos processos de conformação, o curvamento. Existem vários outros processos de conformação. A laminação, por exemplo. A laminação é usada principalmente na indústria de base, onde se prepara chapas e perfis de aço, alumínio, cobre, etc. Parece uma grande máquina de fazer massa de pastel. São 2 cilindros que comprimem e transformam o material em lâminas. Através da compressão, o material se transforma em lâminas. Inteligente, super interessante. E se você gostou da laminação, então vai se babar com a trefilação. Trefilação? Isso também é conformação? Exatamente. Na trefilação, o material é forçado a passar em orifícios cada vez mais finos, até ficar na espessura desejada. Esta pá de lixo, prática e resistente, é resultado de outro processo de conformação, o dobramento. Agora você está vendo algumas máquinas dobradeiras em ação. Repare que elas podem ser manuais, hidráulicas ou elétricas. Outro processo importante de conformação é a estampagem. Pelo processo de estampagem, você pode fazer corte, dobra e repuxo na chapa. Pode até fazer, conforme o caso, as 3 operações com uma só ferramenta e ao mesmo tempo. A estamparia é um processo bastante utilizado na fabricação de produtos em larga escala. Essa fresadora é o máximo. O material fica fixo e a ferramenta gira, usinando a peça. Já o torno é diferente. A ferramenta fica fixa. E a peça a ser usinada é que gira. A fresadora é muito utilizada em operações como abrir rasgos, fazer chanfros e dentes de engrenagens. É. E o torno entra em campo para fazer as peças cilíndricas e cônicas. Ô Tito, você já deve saber que o torneamento e a fresagem são alguns dos processos de fabricação por corte. Mas é só dar uma olhada ao nosso redor e você vai ver que eles não estão sozinhos, não. Olha só quantas máquinas realizam o processo de fabricação por corte. A mandrilhadora, a retificadora, a furadeira, a plaina,
e o torno CNC são algumas máquinas que produzem pelo processo de corte. E hoje o suprassumo da mecânica são esses aí: o sistema flexível de manufatura e a robótica. Quando é que eu vou poder aprender a operar um torno CNC? Calma, Tito, ainda tem muito o que aprender. Você sabia, por exemplo, que operações manuais tais como serrar, limar e rasquetear Também fazem parte do processo de fabricação por corte. Claro que eu sabia. Esse menino vai longe. E não é só ele, não. Nós estamos aqui com nada mais, nada menos do que com campeão estadual e nacional na categoria de ferramentaria. E ele vai representar o Brasil no torneio mundial de formação profissional. Este aqui é o Pedro Teodoro Faria, que é aluno do Senai. Pedro, mostra pra gente qual foi a peça que você ganhou o concurso nacional de formação profissional. Essa foi a peça realizada no Torneio Nacional de Formação Profissional. É uma ferramenta de corte destinada à produção de peças em série. Quanto tempo você levou para fazer essa peça? Essa peça tem um tempo previsto de 24 horas. Eu a realizei em 23 horas e 40 minutos. Quais são as suas chances nesse torneio mundial que você vai participar? Olha, nós já estamos treinando visando o torneio mundial, internacional, há 2 anos, né? Está sendo feito um trabalho em equipe pelo Senai, com muita seriedade. Eu acredito que as chances, as condições de se realizar um bom trabalho são muito grandes e de representar muito bem o Brasil. O gancho está pronto. Agora, para fixar ele nesse suporte, eu vou precisar usar um dos processos de junção. Eu vou fazer uma solda forte. Vem cá. O suporte eu já fixei aqui na morsa e esse gancho eu fixei nesses 2 tijolos aqui, para deixar eles bem juntinhos. Bom, coloca os óculos, que é para proteger seus olhos, e você poder acompanhar bem em detalhe o processo de soldagem. Usando essa vareta de solda e o maçarico, eu soldo o gancho na ponta do suporte, certo? Um processo de fabricação por junção nada mais é do que a união de uma ou mais peças. Vai ficar bom esse, Ananias? Olha, e a união de peças pode ser feita por solda, rebite, colagem e parafusamento. Aqui, tá pronto. Pronto, pode tirar o óculos, guarda ele ali. E aproveita e me traz aquele cabo de madeira que está junto com os chumbinhos. Aí, tá aqui, senhor. Vamos lá. Pronto. Tá na mão, senhor Ananias? Pronto. Bom, os chumbinhos e o gancho eu já fiz. Agora eu quero saber de peixe no balaio, porque eu não vou aceitar essa história de pescador, que o peixe fugiu, que não deu. Não, tranquilo. Pode contar com o animal aqui, senhor Ananias, que amanhã tem peixada. Oba! Tchau, obrigado, hein? Viu só como para fazer um simples chumbinho ou um gancho é bom a gente conhecer alguns processos de fabricação? E que tal a gente ver agora como foi a sua pescaria de conhecimentos? Você se lembra do que aprendeu nessa teleaula? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, você ficou sabendo como a rápida expansão do comércio contribuiu para o desenvolvimento industrial. E viu também que o surgimento das primeiras fábricas e da divisão do trabalho aumentou ainda mais a produção. Conheceu também os principais processos de fabricação por moldagem, conformação, corte e junção. E com as informações de hoje, nós chegamos ao final desse primeiro módulo do Telecurso 2000 Profissionalizante, o Universo da Mecânica. E você gostou? Que eu adorei. Nessas 5 teleaulas, a gente teve a oportunidade de aprender um pouquinho do que é esse verdadeiro universo da área de metal mecânica. Mas a gente mal começou e você não perde por esperar. A partir da próxima teleaula, você vai começar a receber os ensinamentos necessários para se transformar num profissional eficiente e capaz de solucionar todos os problemas que surgem no nosso dia a dia no trabalho. É isso mesmo, nós vamos pôr a mão na massa. E eu não vejo a hora de começar. Mas por enquanto... Vamos pegar os livros.
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.